Hoje vamos mergulhar numa história brutal, sombria, que vai fazer seu estômago revirar. Estou falando de um dos piores assassinos em série da história, Andrei Romanovich Chikatilo, o temido açougueiro de Rostov. Ele foi responsável por violentar, tirar a vida e mutilar mais de 50 inocentes na Rússia durante os anos 70 e 80. Crianças, mulheres, idosos, ninguém estava a salvo da fúria sádica desse monstro. O mais doentio é que esse cara não era nenhum pé rapado ou retardado como muitos pensam que psicopatas são. Muito pelo contrário, Chikatilo era um cidadão culto e educado, professor universitário, casado e com filho. O típico homem de família. E justamente essa aparência de bom moço foi o que permitiu enganar a polícia por mais de uma década. Por trás das cenas, ele levava uma vida secreta. Usava as constantes viagens do trabalho para cruzar o país, deixando um rastro de vítimas dilaceradas. Quando cansava, voltava para a esposa como se nada tivesse acontecido. Até participava das buscas dos corpos que mutilou. E ninguém desconfiava do homem aparentemente comum. Mas por quê? O que transformou esse marido e pai de família num monstro sanguinário? Como ele conseguiu despistar investigações por 13 anos, mesmo com provas e um padrão óbvio de crimes? Essas e outras questões perturbadoras serão respondidas hoje, desde a infância difícil, passando pelos primeiros crimes até sua captura e execução. Chikatilo nasceu em 1936 na Ucrânia. Dizem que ele tinha hidrocefalia, uma doença no cérebro que causa dores de cabeça e problemas de visão. Quando começou a Segunda Guerra, o pai foi lutar no fronte e deixou Chikatilo e a mãe para trás no meio da ocupação nazista. Foi um período bem tenso. Há relatos de que o garoto presenciou fuzilamentos brutais de crianças e adultos. Em certo momento, ele teria batido a cabeça e acordado dentro de uma vala com um monte de cadáveres. Desde pequeno, Andrei tinha um problema sexual que o deixava permanentemente impotente. Ele acreditava que isso aconteceu por uma castração logo quando estava para nascer, o que alimentava seus desejos de vingança. Apesar de ser um estudante dedicado e gostar de ler, sua vida na escola era difícil. Ele sofria bullying por ser diferente e afeminado, o que o tornava alvo de zombarias por parte dos colegas. Não tinha nenhum amigo em quem pudesse confiar. Além disso, Andrei lidava com um problema chamado enurese noturna, que é quando ele involuntariamente urinava enquanto dormia. Isso o deixava muito envergonhado, e ele preferia manter isso em segredo, sem contar para ninguém. Toda essa situação difícil na infância pode ter contribuído para os sentimentos de raiva e desejo de vingança que ele desenvolveu ao longo do tempo. Na adolescência, as provocações diminuíram para o Andrei, já que ele ficou mais forte e alto. Ao longo do tempo, ele conseguiu cargos na escola que o tornaram respeitado no meio acadêmico. Apesar disso, sua vida social continuava vazia, e ele não conseguia se dar bem com pessoas do sexo oposto. A timidez dele também atrapalhava a carreira como professor. Os alunos faziam piadas e o humilhavam em sala de aula, tornando o trabalho difícil. O mesmo acontecia com os colegas de profissão, que o apelidaram de ganso por causa do seu longo pescoço e postura desajeitada. Todas essas situações difíceis foram o ponto de partida para uma longa carreira criminosa. Já no final da adolescência, mesmo tendo crescido todo problemático, as garotas achavam Chikatilo bonitinho. Só que os primeiros encontros nunca davam certo para ele, por um problema bem específico. Era o famoso gatilho. Ainda jovem, foi até abusado por uma vizinha mais velha. Essas questões sexuais foram uma pedra no sapato de Chikatilo. Mesmo assim, arrumou uma mulher que aceitou se casar com ele. Não era um casamento por amor, mas sim por necessidade. Tiveram até 2 filhos e para a esposa, Chikatilo era um marido decente, trabalhador, honesto, quase um santo. Dizem que ele nem conseguia matar galinhas porque dava pena, mas pouco a pouco, uma coisa terrível foi crescendo dentro dele. Os primeiros sinais apareceram quando ele virou professor num internato, onde aproveitava a proximidade com as alunas adolescentes para passar a mão nelas. Num belo dia, durante um passeio com os alunos, tentou algo mais sério com uma garota. Ela escapou ilesa, mas aquilo custou seu emprego. E foi só o começo. Em 1978, ele se mudou com a família para a cidade de Shakhty e arrumou um trabalho na área de suprimentos, que exigia muitas viagens. É muito conveniente para quem quer cometer crimes longe de casa sem levantar suspeitas. Sabe quando aquela pessoa quietinha no trabalho é presa depois de anos matando gente? Era exatamente o caso. Nesse mesmo ano, sumiu uma garotinha chamada Helena Zakotnova. 2 dias depois, encontraram ela morta e violentada em um rio. A polícia prendeu um homem que já tinha passagem por estupro. O Chikatilo também foi interrogado, mas na época não acharam provas contra ele. Enquanto isso, o primeiro suspeito foi condenado e fuzilado. Mais pra frente, descobriram que o preso era inocente. Enquanto isso, o verdadeiro assassino estava solto,
livre para atacar de novo. Essa foi só a primeira de muitas jovens que Chikatilo transformou em vítimas. Com o passar dos anos, continuou matando mulheres e crianças, quase sempre do mesmo jeito. Atraía as vítimas com algum pretexto, levava para uma área isolada e matava de forma cruel. Os corpos eram encontrados sem roupas, mutilados. Um inferno. Andrei Chikatilo era daqueles assassinos em série que gostava de deixar sua marca nos locais dos crimes. Ele tinha um jeito horrível de agir. Desmembrava os órgãos sexuais de suas vítimas enquanto estavam vivas usando sua boca. Depois do crime, ele chegava ao ponto de comer esses órgãos. Além disso, ele costumava arrancar a língua de suas presas com os dentes para que não pudessem gritar por socorro. Estamos falando de um serial killer que não se contentava apenas em matar. Ele queria ver sofrimento, muito sofrimento. Para isso, atraía jovens meninas para lugares isolados, geralmente perto de estações de trem. Ele se transformava, como ele mesmo se chamava, em um lobo enlouquecido e batia na cabeça de suas vítimas. Quando elas estavam desorientadas, ele as amarrava para imobilizá-las. Todas essas práticas foram demonstradas por Andrei às autoridades através de um manequim, a quem simulava suas abordagens, golpes, abusos e mutilações. Fazia questão de deixar claro que realmente desmembrava as suas vítimas. Não por menos que, em um dos seus assassinatos, investigadores do Uzbequistão suspeitavam que o corpo tivesse sido estropiado por uma máquina agrícola. De fato, era uma máquina, mas de matar. Daí o seu apelido de açougueiro de Rostov, em alusão à cidade localizada ao sul da Rússia, onde ocorreram os crimes. Só que na União Soviética não se podia admitir a existência de um serial killer à solta. A imprensa nunca falava no assunto. Enquanto isso, o maníaco viajava de trem e ônibus deixando um rastro de corpos pelo país, sempre mudando de cidade para dificultar o trabalho da polícia. Quando finalmente decidiram investigar direito e botar os melhores homens no caso, já era tarde demais. Já passavam de 40 as vítimas. Para vocês terem uma ideia, 10 milhões de rublos foram gastos só tentando pegar o Chikatilo. Mesmo assim, ele continuava matando. No auge do desespero, a polícia pediu ajuda de um psiquiatra famoso para traçar o perfil psicológico do assassino. O Dr. Bukhanovsky disse na época que eles procuravam por um cara calmo, esperto, provavelmente casado e com filhos, que não conseguia ter relações sexuais normais. Alguém que só sentia prazer matando as vítimas do jeito mais cruel possível, muitas vezes com requintes de crueldade. Esse era basicamente o retrato falado do Chikatilo. Mesmo com essa dica, ainda demoraram para pegar ele. Em virtude da enorme pressão pública sobre as forças policiais para capturar o responsável pelas mortes que ocorriam em Rostov, foi intensificada a vigilância em diversas localidades, sobretudo estações de trem e paradas de ônibus. Chikatilo conseguiu escapar em diversas ocasiões, mas em novembro de 1990, após apresentar comportamento suspeito nas proximidades de uma estação de trem, foi preso e colocado sob vigilância. Chikatilo foi levado a julgamento em 14 de abril de 1992. A atmosfera estava carregada de tensão desde o início, com as reações chocantes dos pais e parentes das vítimas. As mães dos jovens cujas vidas foram tiradas ameaçaram o assassino de maneira intensa, chorando e jurando arrancar seus olhos com as próprias mãos. As autoridades russas já suspeitavam que o comportamento dos familiares durante o julgamento seria perturbador, então decidiram instalar uma grade de metal no tribunal. Durante todo o processo, Chikatilo ficou confinado atrás dessa grade, projetada para sua própria proteção, cercado por guardas armados. As sessões duraram até agosto daquele ano. Chikatilo se retratou como alguém atormentado e enlouquecido por sua impotência sexual, descrevendo-se como um aborto da natureza. Ele detalhou seu comportamento psicótico e falou sobre as atrocidades cometidas, deixando a plateia em choque. A defesa concentrou seus argumentos em questionar a validade da avaliação psiquiátrica feita antes do julgamento, que concluiu que Chikatilo estava apto para ser julgado. Para o advogado, a avaliação foi feita de maneira irregular e tendenciosa. Na visão dele, o assassino não estava mentalmente apto para enfrentar o tribunal do júri. O comportamento de Chikatilo durante o julgamento não ajudou em nada a argumentação da defesa. O assassino às vezes parecia tranquilo e entediado, enquanto em outros momentos agia como um maníaco, cantando, gritando e usando palavras ofensivas. Em uma ocasião, chegou ao extremo de baixar as calças e mostrar seus órgãos genitais para todos na sala, dizendo: "Olhem para essa coisa inútil. O que vocês acham que eu poderia fazer com isso?" Os depoimentos dos psiquiatras chamados pela acusação foram cruciais para convencer o júri. Eles concluíram que Chikatilo tinha condições mentais para entender a natureza criminosa de suas ações. Logo após o juiz sair do tribunal, o irmão de uma das vítimas atirou uma barra de ferro em Chikatilo. Embora o julgamento tenha sido concluído em agosto de 90, a sentença só foi anunciada 2 meses depois. Chikatilo foi considerado culpado por 52 assassinatos e recebeu a pena de morte. Ao ouvir a decisão, o assassino
declarou: "Quero que meu cérebro seja desmontado pedaço por pedaço e examinado de modo que não haja outros como eu." Chikatilo foi fuzilado com um tiro na nuca em 14 de fevereiro de 1994. Essa foi a história de Andrei Chikatilo, um homem aparentemente normal, mas que causou muitas covardias e crueldade contra pessoas inocentes. Deixe sua opinião nos comentários sobre o que acharam dessa história. E assim terminamos mais um vídeo. Obrigado e até a próxima.